dia, boa tarde ou boa noite, caros ouvintes e caríssimas ouvintes do Rock Night Conversas Aleatórias. No ar, mais um programa para entretê-lo, para entretê-la neste dia super especial, seja lá qual for o dia que você está ouvindo isso. Afinal, a gente entende que todos os dias devem ser especiais. Uau, o Cristiano está romântico, hoje está paz e amor. Bora lá. Aproveite e nos siga também lá no Instagram, rl.conversas. Mas você já sabe, né? A gente também está super perdido. E para ver se a gente encontra uma luz no fim do túnel ou o caminho das pedras, por isso que a gente traz gente interessante, traz gente inteligente, traz empreendedores e empreendedoras incríveis com suas ideias maravilhosas para trocar ideia conosco e ver se nos dão essa luz que a gente está precisando aí também. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, mais do que especial de hoje, eu quero saber como é que está o meu parceiro Felipe Guedes da Luz. Tudo bem, querido? Como tu estás? Salve, Cris. Eu tô ótimo, cara. Muito feliz aí, na semana de muitas expectativas e muito feliz de bater um papo com essa pessoa fantástica aí, que é um dos maiores e grandes cases que já passou pelo E2. Uau, olha aí o E2, mais um fruto do E2, ecossistema empreendedor. Buenas, eu sou Cristiano Borges Franco, junto com o Felipe, vou estar conduzindo essa conversa aqui para vocês, com essa nossa convidada especial, que é a Raíssa Asman-Kist. Tudo bem, Raíssa? Como tu tá? Oi, tudo certo, muito feliz, Cristiano, obrigada pelo convite, Felipe também, é um prazer estar conversando aqui com vocês e todo mundo que está nos ouvindo. Muito bacana. E o assunto de hoje, turminha querida, não é fácil para mim e para o Felipe, pelo menos para mim, acho que não é fácil a temática de hoje, mas a gente vai se esforçar ao máximo e a gente vai deixar a Raíssa falar muito também para a gente sair daqui mais sabido, mais aprendido sobre o tema. Deixa eu apresentar a Raíssa para vocês. Eu falei certo o sobrenome? Asman. Isso aí, Asman-Kist. Asman-Kist. Bora lá. A Raíssa é cofundadora da Herself e ela é entusiasta de negócios sociais desde 2016. Eu te stalkeei, viu, Raíssa? Estou lendo aqui o teu perfil, tá no review. Maravilha. E olha que incrível, turma. Ela é uma ativista menstrual. Isso mesmo, ativista menstrual. Querendo ressignificar a experiência dela com a menstruação e poder proporcionar uma outra maneira de viver com a cultura menstrual, que é um assunto de grande tabu no mundo. Então surgiu a ideia de criar a Herself, uma das marcas, olha que incrível, pioneira de calcinhas e absorventes no Brasil. Cara, que incrível essa história. Quer uma aleatoriedade maior que essa, Felipe? A gente falar de calcinhas e biquínis. Eu tô achando ótimo. Não, tu pode rir da gente. Calcinhas e biquínis menstruais. Mas mais do que isso, e a Raíssa vai contar para a gente também, além da Herself, ela também tem a escola de menstruação, que é a Herself Educacional. Enfim, a gente vai saber de tudo isso e um pouquinho mais a partir deste olhar e da voz, principalmente, da Raíssa. Raíssa, conta pra gente o que é a Herself. Olha, então, perfeito. A Herself é uma marca gaúcha, então, fundada em 2017 por mim e pela Nicole, quando a gente ainda era estudante de engenharia química, e ela surge para trazer tecnologia e inovação para a menstruação. Então, a gente ouvindo as inquietações de muitas mulheres, alguns incômodos que elas tinham com as soluções e protetores menstruais que existiam até então, e que são os absorventes descartáveis na sua maioria das vezes, e que foram inventados na década de 30, a gente se questionou, poxa, não dá para ser diferente? Será que não faria mais sentido uma calcinha com tecidos tecnológicos, uma calcinha que está presente no nosso dia a dia, que a gente está acostumado a utilizar todos os dias, que é lavável e reutilizável? Será que não seria mais confortável, mais prático, mais bonito? E falando com outras mulheres espalhadas por esse Brasilzão, a gente entendeu que era uma inquietação e uma vontade de muitas. Um dos depoimentos mais bonitos assim que a gente ouviu foi que era um sonho de gerações. Uau. E de vestir somente uma calcinha, essa liberdade, né? E essa praticidade mesmo. Então, lá com uma vaquinha online mesmo, um crowdfunding, em 2017 a gente lançou essa ideia para o Brasil, quando não existia ninguém fazendo isso aqui.
E só existia fora do Brasil essa vontade, né? Então a gente via que já existia fora do Brasil e a gente decidiu fazer aqui no Brasil, com mão de obra, matéria-prima e tecnologia nacional. Tu já tem Lançamos a concorrentes, Herself. então? Sim, hoje já é um produto que tem diferentes marcas, o que é ótimo, né? Porque justamente a gente está criando um novo segmento, né? Um segmento que não está nem entre moda íntima, nem somente com higiene, com saúde menstrual, nesse sentido, né? Então, é algo que permeia esses dois segmentos e a gente acaba construindo um novo nicho. E aí, para atender 60 milhões de pessoas que menstruam no Brasil, importante a gente fazer esse processo junto com outras marcas, né? Nada mais importante do que a gente ouvir as necessidades das pessoas, né? De clientes e de pessoas que menstruam, e também proporcionar essa garantia, essa liberdade de escolha. Ótimo, então hoje eu posso estar escolhendo. E aí a Herself traz essa inquietação e esse diálogo, Cristiano e Felipe, e junto com isso, inúmeros questionamentos sobre tabu da menstruação, sobre por que a gente cresce falando baixinho sobre menstruação, quais são as crenças, né, limitantes em relação ao assunto, e aí isso já veio logo no início, né, de várias pessoas tendo muita vontade, muito interesse de estar podendo ter um momento de uma conversa segura, de confiança, onde a gente entende a menstruação como um sinal de saúde, que muitas vezes não é visto, né, como dessa maneira. Então, buscando ressignificar a relação com a menstruação e, de novo, proporcionar essa visão muito mais positiva, surge a Herself Educacional. Em 2019, a gente fundou a Escola da Menstruação, então, junto com a Vitória Castro, que é minha sócia, onde a gente traz um material didático, educacional mesmo, através de cursos online, cursos presenciais, oficinas, livros, e formações, inclusive. Então, onde a gente traz todo esse olhar da educação menstrual, que é um olhar biológico, mas é muito mais um olhar político-social também, envolve sustentabilidade e um pilar emocional. Então, é bem amplo esse olhar de educação menstrual. Uau! E vocês são indústria também? Como é que funciona? Quem é que produz a calcinha, o biquíni? Somos indústria também. Então, é uma rede de parceiros, né? Mas hoje as calcinhas são confeccionadas aqui no Rio Grande do Sul, com empresas, fornecedores terceirizados, mas a gente cuida de ponta a ponta dessa cadeia de produção. Eu tava lembrando aqui, né? Enfim, como é que foi? Orar dois passos antes, tava tu e lá a tua sócia, e tipo assim, como é que deu esse despertar? Tipo, vocês estavam conversando, pô, será que... E qual foi as barreiras que vocês encontraram do tipo, tá, como é que a gente vende isso? Ou tipo, já não teve nenhuma barreira? Perfeito, Felipe. Eu lembro até para comentar, né? No E2 foi um dos primeiros pitches que a gente fez, foi horrível, morri de nervosa. Foi um dos primeiros que a gente estava muito nervosas, porque justamente, assim, da engenharia química, nós não éramos desse ambiente mais de empreendedorismo, de negócios. A engenharia química da URGS é um ambiente muito acadêmico, super da pesquisa, inclusive. Eu era da pesquisa. Então, mas não senti que não me enquadrava ali, né? Eu justamente ficava muito incomodada que aquela pesquisa não chegaria nas pessoas muito rapidamente, ia para um livro, o que é muito importante, né? Muito válido, mas que eu, com a minha inquietação empreendedora, queria que aquilo chegasse nas pessoas mais rapidamente, e eu vi que isso não aconteceria. Então, Felipe, te respondendo, a gente foi fazendo esses grupos de conversa mesmo, falando com mulheres, a gente entrevistou, seja por áudio, vídeo ou formulário, muitas, centenas de mulheres espalhadas pelo Brasil, e percebendo, então, que era uma vontade e que muitas começavam a conversa odiando menstruar, e, pô, já tá falando sério que vocês querem falar. Algumas já tinham muita vergonha e não topavam fazer isso que a gente está fazendo aqui, de conversa por áudio e vídeo, só topavam um formulário, algumas topavam conversar, mas com a câmera desligada, outras, ok, vamos falar valendo. Então, o constrangimento e a vergonha era muito grande. Tipo, lá em 2016, que isso? O que vocês estão querendo falar de menstruação? Tu colocava menstruação no Google, não tinha quase nada, sabe? Lá em 2016, porra, é verdade. Lá. Caramba! Lá. Não, a gente evoluiu agora, Raíssa. Exato. A gente evoluiu? Essa é uma boa pergunta. Não, já melhorou muito, já. Ai, que maravilha. Importantes.
Mas Tá. Isso é de muito um tempo que a distante gente ainda. andava sem máscara. Isso é de um tempo lá atrás. Exato, olha Dava só, para viver Felipe. sem máscara, não me lembro mais Dava, desse tempo. exato, aquela época lá. Então, hoje já melhorou muito, né, em vários, mas também fica limitado para quem, né? Beleza, algumas bolhas já estão mais abertas a isso, não que seja algo realmente de notoriedade, mas a gente trabalha muito para que ganhe, sim, essa dimensão, né, essa consciência mesmo em relação ao impacto da menstruação. E aí, essas mulheres mudavam de tom em uma conversa rapidinha, de quem odiava menstruar para quem, tá, mas se isso rolar, vocês me avisam? Eu vou querer isso aí, quero testar. Experimentar, Isso Que legal. calcinha mesmo? Como vocês vão? Porque não tinha nem nome, gente. A gente que começou a nomear, as pessoas perguntavam, como que chama isso aí? Né? Então, calcinha menstrual, calcinha absorvente. Então, a gente já tinha ali um formulário de muitas pessoas interessadas e como estudantes, querendo, né, lançar esse produto, depois de testes, né, fizemos grupos focais, onde algumas dessas pessoas já participaram daí dos testes e confirmaram a viabilidade, o uso e tudo mais, a gente decidiu lançar um financiamento coletivo, uma vaquinha mesmo, né, onde as pessoas pagavam antecipadamente para ter o produto e viabilizaram a nossa produção e tal. A gente bateu 3 vezes a nossa meta, foi ótimo para conseguir realmente tirar do papel, testar modelo de negócio, canal de vendas. Pessoas, mulheres compram calcinhas pela internet, naquele momento parecia meio estranho. Calcinhas absorventes, menstruais pela internet, será que a gente vai conseguir passar essa mensagem, né? Então, foi um ótimo teste que aí a gente validou para depois sim investir no e-commerce e tal. Barreira, que o Felipe perguntou no final das contas, é isso, o tabu do nojo de lavar, do constrangimento, nos espaços de empreendedorismo, ser levado a sério, dá para empreender com menstruação. Hoje eu já entendo que é isso. No final das contas, eu estou dizendo que a gente empreende com menstruação. E as pessoas ficam, como assim, né? Calcinhas menstruais, mas não dá para desenvolver tecnologia para outra coisa. Já ouvi dentro da escola de engenharia da URGS que era para desenvolver uma tecnologia para o mercado pet, porque tinha mais mercado. Eu acho que a gente não tem 60 milhões de cadelinhas no cio. E esse não é um problema que nos atinge, é um problema que atinge, né, essas pessoas que têm uma cadelinha no cio em casa. Não é o que eu tinha de mercado ali, de público validado. Então, foi ótimo nesse sentido, assim. Como é que surge o nome? Herself surgiu antes mesmo de ter a ideia consolidada da calcinha e dos produtos. Surgiu muito desse ímpeto de algo protagonizado por nós, para nós mesmas, por mulheres. A gente também pesquisou e viu várias inovações que foram criadas por homens. A questão da menstruação é um desses mercados também, que muitas vezes tem protagonistas homens na história, sendo que o mercado desenvolvido por homens, então, assim, que distância entre pessoas que menstruam ou não, e essa criação de produtos, sendo que tu não vivencia isso, né? Então, o Herself e essa conexão com ela mesma é muito sobre isso, assim, sobre esse cuidado e essa vontade nossa também de tirar do papel algo que era nosso para nós mesmas, que também nos, né, muda a nossa relação com nós mesmas, nosso corpo e tudo mais, e transborda isso para ir alcançando outras pessoas e outras mulheres. Eu quero tentar lembrar de uma história até o final do nosso programa, talvez vocês me ajudem, de uma iniciativa parecida que surgiu na Alemanha e foi totalmente assim criada por homens, né? Que eles trouxeram a menstruação como algo ruim, né? Trouxeram desse aspecto. E aí, tu te lembra dessa história, Raissa? Conta pra gente aí. Lembro. Porque agora tu começou a falar com essa coisa de homem, né? O homem querendo definir coisas para a mulher na menstruação e os caras não fizeram nem a lição de casa, que é conversar com o público interessado. Conta pra gente essa história que eu acho que ela é bem interessante. Excelente, Cristiano. Ótimo. Essa aí é... E até deixando só um adendo, porque eu falo mulheres e pessoas a todo momento, né? Porque a gente também tem que levar em consideração que nem toda mulher menstrua e nem toda pessoa que menstrua é mulher. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai estar falando, que existem homens trans que vão estar menstruando, pessoas não binárias que vão estar menstruando. Então, é por isso que a todo momento eu vou estar enfatizando esses dois públicos também.
E essa história, Cristiano, é super importante porque fala desse privilégio do empreendedorismo, de como é ser um homem e empreender e como é ser uma mulher. Porque, de fato, eles tentaram vender uma ideia que seriam luvas para usar o absorvente interno. Eram luvas rosas, descartáveis, que seriam utilizadas para colocação de um absorvente interno. Gente, o que a gente usa luva, né? Quando que a gente usa luva? A gente usa luva no hospital, a gente usa luva do dentista, o dentista usa luva, né? Então, onde as pessoas vão estar se colocando em contato com outras pessoas, com secreções, mucosas, que são, que podem passar doenças e tudo mais. Então, a gente não precisa colocar uma luva para entrar em contato com o nosso próprio corpo, né? Ou vocês usam luva para entrar em contato com o corpo de vocês? Não. Em algum momento? Alguma vez ensinaram vocês, solicitaram para vocês, não poderiam encostar numa parte do corpo de vocês mesmos. Então, o que isso está querendo dizer, né? O que isso reflete? Primeiro, o tabu que está muito enraizado neles, a crença de que talvez a menstruação é algo que contamina, algo tóxico, que não poderia ser encostada. Eu acho que se a mulher encostar, o que vai acontecer? O que vai, sabe? Então, e justamente, isso é uma crença muito ultrapassada, que é um dos marcos desse nojo que se cria em função da menstruação, sendo que isso já foi refutado há muito tempo. A menstruação, ela tá ali, é uma secreção natural do corpo, é um sinônimo de saúde, ela não contamina, e hoje, ao contrário disso, já se tem estudos de que ela é contaminada, muitas vezes, por essa ótica de um excesso de higienização e de um excesso de produtos cosméticos e produtos de beleza no geral. O nosso corpo já não tem mais onde expelir parabenos, derivados de benzeno. Então, teve uma ginecologista numa universidade de Granada, na Espanha, que coletou amostras de menstruação e ela encontrou substâncias, por exemplo, derivados de parabeno e benzeno, sendo que isso não era para estar ali, entendeu? Então, o nosso corpo já não encontra, porque justamente se tem, para corpos que menstruam, para mulheres, né, corpos femininos, se tem esse excesso. A gente não vê gôndolas e gôndolas de produtos para homens nas farmácias, nos supermercados. Então, por que existe, né, essa necessidade de tanta higienização, sendo que, eu vou entrar num papo polêmico, a amputação de pênis existe a cada 3 dias, diariamente existem 3 amputações de pênis, que envolvendo a falta de higienização. Então, como assim a gente fala da falta de higienização para corpos femininos e a gente não fala da falta de higienização para corpos masculinos, né? Então, é isso, é sobre isso que a gente está trazendo. E ali se trouxe luvas como sendo um ponto de negócio, onde eles desenvolveriam um modelo de negócio que atenderia uma necessidade que muitas vezes pode nem ter sido validada. Então, a gente se pergunta, existe uma referência de outro mercado que já estaria em outro país do mundo, que já estaria sendo realizada, né, para eles validarem que existiria? Teve uma pesquisa de entrevista com mulheres para entender se haveria essa necessidade, ou isso, primeiro, né, o que isso reforça? Os estigmas que isso reforça, a questão da poluição, porque é uma luva descartável. Então, não teve nenhuma dessas validações e eles foram investidos na época. Isso que é o chocante, sabe? Então, eles ganharam dinheiro para fazer um modelo de negócio que não o modelo de negócio preza por resolver um problema, né? Não resolvia nenhum problema, ele criava problemas, na verdade. E aí eles só viram isso quando rodou o programa. Isso é absurdo. Eu achei a notícia aqui, está no portal UOL, é um texto da Nina Lemos. Ela diz assim: alemães criam luva rosa para tirar absorvente. Só podia ser ideia de homem. Aí ela conta assim: tirar absorvente é uma coisa simples que toda mulher aprende ainda adolescente. A gente tira, envolve papel higiênico e joga no lixo. Fim. Mas 2 homens alemães conseguiram complicar o processo que fazemos desde sempre. Aí fala o nome dos empreendedores aqui, né? E ela diz: tiveram uma ideia genial. E entre parênteses contém ironia, evidente. Eles lançaram a Pink Glove,
uma luva cor-de-rosa especial para que a mulher tire o absorvente. Depois de usada, a luva vira um saquinho, estilo aqueles que são usados para recolher cocô de cachorro. E eu só vou ler mais um parágrafo aqui. Sim, na cabeça deles, menstruação deve ser algo tão nojento que deva ser descartado como cocô de cachorro. E mulheres precisam de luvas para encostar em suas vaginas durante a menstruação. Afinal, vagina, entre aspas, é uma coisa nojenta. Aí ela diz assim, eu adorei. Difícil imaginar como esses caras transam. Excelente. E aí ela segue, conta isso que tu está nos Nossa. contando, que eles foram... eles apresentaram a ideia lá num Shark Tank alemão lá e ganharam 180 mil reais os ignorantes. Mas bora lá. É lamentável. Lamentável. Não, lamentável, lamentável. Assim, e esse é o ponto, né? Aqui a gente está falando de empreendedorismo. Já imaginou uma mulher fazendo um pitch para uma proposta de uma banca com uma proposta de valor que não existe, né? Sobre um modelo de negócio que é inviável. E a gente não tem esse privilégio, né? E se eu não me engano, me falaram que nesse mesmo programa aí, teve uma questão de empreendedoras desenvolvendo calcinhas menstruais, que não foram investidas. E aí, sendo que já existe um movimento no mundo inteiro há muitos anos, e já é um mercado que tende a crescer, milionário até, sabe? Então, é bem lamentável. Só para complementar a informação da Raíssa, que eu fiquei chocado sobre a cada 3 dias um pênis é amputado por conta de higienização. Eu me lembrei de um perfil no Instagram. Alô, homens relaxados que estão nos ouvindo. Tem um perfil que diz Lave o Dito Cujo. É incrível, eu já sigo ele há um tempo. Lave o Dito Cujo, aí tem o Dito Cujo de todos os formatos, tamanhos e cores, e todos eles, evidentemente, tomando banho. Tá? Lave o Dito Cujo. Este podcast é o serviço de saúde também, caros ouvintes, caras ouvintas. Muito bom. Manda lá, Felipe. Não, eu ia perguntar para a Raíssa. Não, dentro sim. de casa. Não quer? Falou não. Sim, vou perguntar para a Raíssa. Sim, vou perguntar, desculpa. É o português. Dentro de casa, teve alguma barreira? Assim, como o pessoal, assim, como assim tu vai empreender nisso? Tem certeza? Sabe? Como é que foi também nisso? E como é que foi para ti? Que nem tu trouxe ali, de uma pessoa que está... porque o celular tocou aqui, me perdi. Mas agora mexe. Tá. Não, a pessoa que está começando, assim, que está estudando química, não tem aquele olhar... é muito pesquisa, não tem um olhar empreendedor, e tu cair nesse mundo do empreendedorismo. Boa, perfeito. Teve, em relação à família, foi super desafiador, porque a gente estava desenvolvendo um produto do zero, né? Então tinha a questão, quero ver isso aí funcionar. Tá bom, vai lá. Mas quero ver isso aí funcionar, hein? Aí depois, quero ver quem vai querer isso aí, quem vai querer testar isso aí. E aí depois, quero ver quem vai comprar isso aí. Então, assim, o financiamento coletivo, a vaquinha e toda a visibilidade e o alcance que a gente ganhou no lançamento, nessa vaquinha, né, nesse engajamento realmente com a comunidade e com diferentes regiões do Brasil, foi fundamental, assim, para a gente perceber que ter essa credibilidade ou essa confiança dentro de casa, com a universidade, e assim vai, né? Então, a gente conseguir ter os caminhos sendo abertos. Nada melhor, né? Então, do que uma pesquisa de mercado é pesquisa, financiamento coletivo é mercado. Ali a gente já tinha uma amostrinha de pessoas que nos deram grana para, né? Foi mais de 100 mil reais no final arrecadados para a gente começar. Então, foi super interessante para ter essa validação. E, ok, agora a gente não está mais brincando, vocês estão entendendo que a gente está falando de números e, no caso, a gente tinha que entregar, né? Então, a gente tinha mais de 1.000 unidades para enviar. Ô, Raíssa, eu tô vendo aqui um filme... Não, legal, incrível. Eu tô vendo aqui um filme na internet que tu já deve ter visto, claro, o Padman. Sim. O Padman também é uma história parecida com a tua, só que de um homem que percebe esse problema na Índia com a mulher dele, e na Índia é muito mais tabu do que qualquer outro lugar também, na verdade. Só que o que me chamou a atenção é que a protagonista do filme é a tua cara. Tu já te deu conta disso? Olha só. Não Cara, tinha super percebido. Vou lá ver.
Bota aí Padman aí no Google, aí tu vai ver que é muito parecida. Mas, enfim, e esses tabus aí que são um desafio também de se trabalhar, né? Porque eu vi que você foi lá no programa da Fátima Bernardes. E a própria Fátima ficou cheia de dúvidas e perguntando várias coisas e meio cética, assim, se usaria ou não, não é verdade? Conta pra gente como é que foi esse episódio, porque daí teve uma outra personagem ali na cena, uma atriz, eu não sei o nome daquela atriz, mas ela é famosíssima, que disse, uau, que ideia genial! E aí a Fátima meio se dobrou, tu não sentiu isso? Ai, gente, foi uma loucura aquilo. Conta pra gente. Eu assisti depois de alguns anos agora para poder olhar com outro olhar. Eu estava em casa, alguém me manda um WhatsApp do tipo, lembra da Raíssa que fez lá, assim, menina, o primeiro pitch dela foi com a gente, põe na Globo aí. Ela tá na Fátima. Jura? Isso aconteceu, Felipe? Aconteceu mesmo. Ai, que legal. Cara, foi a Nádia que me mandou, eu lembro na época. Querida Nádia. Nádia devia estar aqui hoje com a gente, trocando ideia também. Podia. Mas conta aí pra gente como é que foi a Fátima Bernardes conhecendo a Herself. Fortes emoções. Com certeza, um dos maiores frios na barriga da vida. Pô, na Globo, era ao né? vivo e não tinha... Exato, ao vivo. Eu sou uma pessoa envergonhada. Então, assim, a gente veste assim, se veste para empreender e falar das ideias. Existe aí uma motivação muito forte por empreendedorismo que nos motiva a estar, né, no E2 eu fiquei muito nervosa também, né, como a gente conversou aqui. Então, assim, que a gente vai se munindo e assumindo, né, essa postura para poder estar se expondo, falando do negócio, falando do que acredita, da nossa missão. Então, ali, sendo ao vivo, eu não sabia o que ia vir, né? Então, eram perguntas que não tinham um cronograma, não tinha nada para eu poder me preparar. Então, era ali no que vier, da forma que tu responder, que tu conseguir responder. O meu medo era não conseguir falar nada. Então, respondendo, eu estava grande ali, estava feliz. Beleza, consegui comunicar algo. E a questão realmente era, como era muito novo, não tinha nada, eu sabia que a partir desses pontos, de como funciona e tudo mais. Mas sempre é um desafio, porque as pessoas tendem a achar que é um paninho de antigamente, assim vai. Adorei, agora eu tô vendo aqui. Caros ouvintes, eu estou mostrando para a Raíssa a personagem do filme Padman. Vai dizer que não é parecida? Agora com o cabelo amarrado para cima, adorei. Aí que você que está curiosa, bota no Google aí, Padman, você vai ver uma imagem e vai poder nos dizer se de fato a gente está vendo a Raíssa aqui ou não no filme. Adorei. E aí, bom, foi isso, né? A questão de poder falar que tem tecnologia. Então, o lance todo foi... Não, calma aí, a gente está desde a década de 30 sem real inovação. Os absorventes, os descartáveis do jeito que são uma invenção da década de 30. Os próprios coletores, que é um copinho, assim, menstrual, que também é mais sustentável, de silicone, assim vai, também é da década de 30. Chegou no Brasil nos anos 2000. Mas, então, não são os paninhos de antigamente, como fica no questionamento, né? É uma evolução onde a gente traz tecnologia para tecidos, onde a gente garante o antimicrobiano, que evita a proliferação de fungos e bactérias, então tem um controle cuidadoso, não dá cheio. Peraí que eu fiz a lição de casa. Ele é hidrorrepelente, ou seja, garante um toque seco, e ele é ultra absorvente e impermeável. É isso? Muito bem! Palmas para ele! Não é magia, senhoras e senhores, é tecnologia. Conta mais pra gente da tecnologia da calcinha aí pra gente e do biquíni. É isso aí. Então, são essa associação de tecidos que permite essa liberdade, esse conforto de usar somente a calcinha, somente o biquíni, lavar e reutilizar, e não precisar usar nenhum outro protetor adicional. Então, não precisa colocar aí um absorvente externo ou interno ou outro objeto, que também tem isso. A gente sempre se pergunta, né? Como que se sente uma menina que vai ter a sua primeira menstruação de hoje para amanhã e que descobre que vai passar 40 anos da vida dela tendo que utilizar um protetor menstrual, porque são mais ou menos 40 anos de idade fértil, 40 anos menstruando todos os meses. E aí, todas as opções de protetores menstruais são objetos.
esse negócio aí que dizem absorvente é tipo uma fralda, né? Vamos combinar, tá? A espessura dele, a textura que se pega é parecido com uma fralda, o coletor é um copinho, o absorvente interno não tem como explicar o que é o desenho dele, mas são objetos. Uma calcinha já faz parte. Vocês conseguiriam explicar para uma outra criança, para uma menina que vai ter sua primeira menstruação, como que usa uma calcinha, né? Como que lava uma calcinha? Da mesma forma que lava uma cueca, lava, né? Então, assim, é algo que já está mais presente no diálogo das pessoas sobre o que é uma calcinha, o que é uma calcinha menstrual. Então, se lava da mesma forma que uma calcinha do dia a dia, ela só tem alguns tecidos a mais, e é isso, tem um limite de horas usando, um limite de horas para lavar, porque não dá para deixar ela, tem que ter, né, esse ciclo de lavagens para reutilizar. Quantas vezes pode reutilizar a calcinha em média, assim? A gente hoje já está batendo 3 anos de uso da calcinha, então ela é lavável e reutilizável, e está presente aí. O antimicrobiano, tudo. Exatamente. Está dando 3 anos de uso. Então, porque são tecidos, né? São tecidos, tem toda uma estrutura, ela é uma calcinha bem incorporada, então sim, ela pode, inclusive, ser utilizada depois, não para menstruação, né? Ela fica como uma calcinha mesmo do dia a dia, porque ela tem bastante qualidade e acabamento. E amigas que estão assistindo, ou pessoas que menstruam, que estão nos assistindo, perfeito, entre no Instagram da Herself, @oiherself. E assim, são calcinhas feitas para um corpo. Um corpo grande, um corpo pequeno, um corpo mais largo, um corpo menos largo. Eu achei incrível isso, doutora Raíssa, porque ali tem calcinhas para pessoas que menstruam, independente se ela é maior ou menor. Eu estou notando pelas imagens aqui, vocês são super inclusivos, assim, não tem aquela coisa, né, faz para um tipo de corpo só, né? Eu sou uma pessoa grande, por exemplo, eu entro na maior parte das lojas, não encontro roupa para mim, raros os lugares. E aqui eu estou vendo que vocês tiveram essa preocupação também de trazer para todos os corpos calcinhas e biquínis. Que legal, parabéns. Se eu não me engano, minha corrija, vocês fizeram até um desfile uma vez, não? De algum lançamento? De desfile, eu acho que não, mas a gente faz eventos, sim, onde a gente também faz rodas de conversa, onde a gente fala sobre os nossos ensaios, a gente faz bastante ensaios fotográficos também. Eu confundi com o próprio ensaio não desfile, mas aí que sim, com o ensaio trazendo essa inclusão, essa diversidade assim, das pessoas, e enfim, acho que eu lembro que eu vi as fotos, então. Isso, perfeito. A gente, para nós é bem importante, né? Que a gente tem do 30 ao 60. Então, são 16, é a maior grade, com certeza, tanto de calcinhas menstruais quanto de próprias calcinhas no geral também. É uma das grades mais abrangentes, assim, para a gente estar atendendo a pessoas que menstruam. E aí, como é que vem a educação? Como é que surge a Herself? Não, pera aí, Felipe. Essa pergunta é importante, mas eu quero encerrar o capítulo aqui, né? Desculpa. A mulherada está vendo que tem para todos os corpos, que ela tem várias camadas, que ela tem antimicrobiano, que ela que mais que eu falei ali? Ultra absorvente. Eu quero essa calcinha, eu quero esse biquíni. Onde é que eu compro? Eu tenho nas lojas aí tradicionais, é só e-commerce, é direto com vocês. Aceita Pix. Aceita Pix. Maravilha. Como é que... E daqui um pouco, né, Felipe, é novidade para mim e para você, né, que somos os ignorantes, mas talvez a nossa audiência, né, mega qualificada, já assim, é cliente da Raíssa, ó. Tá, mas quem não é? Quem não é? Conta pra gente aí. Quem não é? Conta pra gente. Como é que faz para comprar? No site da Herself, então, www.herself.com.br, lá tem todas as categorias, né? Então, de calcinhas, de kits de calcinhas, tem os absorventes também, que é a mesma tecnologia, mas aí sim em formato de absorvente, para quem está querendo começar a conhecer o que são tecidos tecnológicos, como que é a tecnologia da Herself, e os biquínis menstruais. Então, lá tem todos os produtos, tem um atendimento tanto no WhatsApp quanto no Instagram, para auxiliar, né? E podemos conversar juntas para definir qual que é o modelo, qual que é o tamanho, né? Que é bem importante. E a gente tem a Casa da Menstruação,
que é a nossa loja, a nossa escola, o nosso local de encontro em Porto Alegre. E em São Paulo também a gente tem algumas lojas colaborativas parceiras, como a Goiaba Urbana e o Jardim Secreto. Então, é um pouquinho desses lugares que é possível encontrar Herself hoje. Maravilha. Então, entrando nesse capítulo aí da educação que o Felipe perguntou, né, eu estou vendo aqui que a Herself e a Oi Herself trabalham todas as temáticas da saúde de pessoas que trabalham, que menstruam, de pessoas que menstruam. E aí, turminha, tem temas incríveis sendo discutidos aqui. Tem um post aqui, por exemplo, falando de orgasmos, por favor. Outro que fala de transar menstruada, livre para menstruar, dignidade menstrual. Olha que show isso aqui. E da nossa, né, da relação de pessoas que menstruam com a menstruação. E aí, um post que me chamou muito a atenção, Raíssa, que eu adorei o posicionamento de vocês, fala sobre a abordagem do sagrado feminino, né? E eu achei incrível quando vocês escrevem assim: não acreditamos nas tentativas de fazer a dicotomia do ou você ama menstruar e tenta impor isso para as outras, ou você acha que menstruar é um castigo horrível e pragueja contra quem vê diferente. Merecemos mais que isso, não acha? Pessoas que menstruam são múltiplas, acreditam e se conectam com diferentes filosofias de vida, vivem diferentes realidades e todas merecem informação de qualidade sobre o próprio corpo. Merecem uma educação menstrual democrática e que promova a autonomia. Assim, ó, 1000 palmas para vocês. Adorei isso aí. Conta pra gente, então, o porquê desse braço de educação. Parece um tanto óbvio, mas a gente quer ouvir de você. Maravilha, Cristiano. A questão da educação menstrual parte dessa autonomia, né? Dessa vontade de estar contribuindo para que as pessoas tenham consciência mesmo, né, do funcionamento do seu próprio corpo, se permitam conhecer, para que elas possam tomar as suas próprias decisões. Então, desde um protetor menstrual, que parece que as pessoas têm autonomia, mas não, se eu não entendo o funcionamento do meu próprio corpo, eu fico condicionada a usar aquilo que parece que eu posso, que me permitem utilizar, que seria talvez somente o absorvente externo e assim vai. Muitas mulheres não sabem como colocar, pessoas que menstruam, o absorvente interno. E no Big Brother do ano passado, só para vocês terem uma noção, é uma pessoa graduada, que teve nível superior, que teve uma orientação, achou que talvez utilizando o absorvente interno ela poderia conter a urina. Então, ela estava, né, na dúvida sobre onde que iria realmente o absorvente interno, se ele iria no canal vaginal ou se ele iria no canal urinário. Será que são os mesmos canais? Isso num corpo masculino? Sim, o canal urinário né, é o mesmo do que o canal, sei lá, reprodutor, não sei. Agora, em um corpo que menstrua, isso não é verdadeiro. E aí existe justamente esse desconhecimento, né? Onde não se garante a primeira autonomia dessas meninas e dessas pessoas que menstruam, que seria conhecer seu próprio corpo desde o início. Então, a menstruação e a nossa escola da menstruação é mais que um convite para esse conhecimento, eu entender, né, qual é o funcionamento natural do meu corpo, para que eu possa tomar minhas próprias decisões, entender qual é o protetor menstrual ideal, qual é o tipo de método contraceptivo que faz sentido, se faz sentido e assim vai. Então, e ganhando essa autonomia e esse direito de escolha, de se permitir escolher. E aí a gente entra, inclusive, nesse ponto que é bem marcante para nós, que é um ponto de político-social em relação ao privilégio dessas escolhas. Então, hoje a gente trabalha para garantir esse acesso e essa oportunidade de escolha, seja em relação a conhecimento, seja em relação aos próprios protetores menstruais, porque muitas meninas vivem em uma situação de pobreza menstrual, onde elas não têm nenhuma escolha, elas não têm nenhum protetor menstrual. E 1 em cada 4 meninas hoje no Brasil deixa de frequentar a escola, deixa de se desenvolver, porque não tem um absorvente, ou não tem um banheiro estruturado, não tem saneamento básico, seja na escola, seja em casa, que prejudica o desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, pessoas, até a questão do saneamento básico é uma questão
muito mais ampla, né, e que permeia o nosso país há muito tempo, mas que isso impacta realmente, principalmente, né, pessoas que precisam desse acesso à água, porque aí, se a gente está falando de uma solução mais sustentável, que é lavável e reutilizável, como como uma calcinha menstrual, um absorvente reutilizável da Herself, isso é uma condição para pessoas que têm acesso à água. A gente entende, sim, a necessidade dos descartáveis para pessoas que não teriam acesso à água. Então, é sobre isso que a gente traz esse questionamento e essa visão da pobreza menstrual, né? E como daí Herself, com seus produtos, e a Herself Educacional traz essa amplitude, essa denúncia também. Então, hoje a Herself já atua com políticas públicas, já garantimos, né, hoje a protocolação de PLs para estar proporcionando isso aqui no estado e em outros estados do Brasil. Atuamos em institutos penais, onde a gente ensina as pessoas também a confeccionar seus próprios absorventes, e isso é autonomia. Então, aquela autonomia que é do corpo, que é de autoconhecimento, de eu poder ter uma visão mais positiva. E se a menstruação não fosse somente o meio, como uma visão de estou ou não estou grávida, e se fosse o fim, né? Então, essa é a visão positiva que a gente busca. A menstruação ser o próprio fim, ser o próprio sinal de saúde, de que aquele corpo está funcionando, porque quando uma pessoa que menstrua tem alguma pausa da menstruação, é um alerta super importante de que alguma coisa não estaria funcionando bem naquele corpo, né? E não tem uma questão de uma gravidez esperada. Então, é um sinal de saúde, é uma produção natural de hormônios e que é importante para o nosso corpo. E desde a primeira menstruação, isso ser visto como algo que proporciona crescimento, que não é limitante, né? Quando a gente está numa situação de pobreza menstrual e que meninas não têm acesso, a gente sim está limitando. Então, nossa busca por equidade para que mulheres se desenvolvam, cresçam e atuem e possam estar ocupando os espaços que desejam, a gente precisa estar falando de menstruação. Incrível. E aí eu estou vendo aqui que na Semana da Dignidade Menstrual vocês fizeram um movimento bem grande, né, para que mais pessoas acompanhassem a petição por dignidade menstrual, e aí tem um perfil que fala sobre isso, que é Cadê o Absorvente? Então, muito bacana essa atividade, porque não se trata apenas de vender calcinhas e biquínis, né? É muito mais. Talvez esse muito mais seja mais importante do que a calcinha em si e tudo mais. Cristiano, exatamente. Quando as pessoas hoje escolhem Herself, né, e estão usando Herself, elas estão justamente transformando a sua relação com a menstruação, mas com certeza elas estão oportunizando essa consciência para tantas outras, né? Essa consciência em relação ao conhecimento, à informação sobre o impacto da menstruação e a visão positiva, e acesso a protetores menstruais, ao produto também para outras pessoas. Então, é sobre isso o fato de sermos negócios de impacto, né? Então, hoje, quem usa, né, compra Herself, está proporcionando essa experiência também para outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Muito bom. Eu acho que essa coisa de mudar o tipo de absorvente que usa para um absorvente interno, para o descartável, para a calcinha, acho que é cultural isso, né, Raíssa? Daqui um pouco é como as pessoas aprendem com as outras pessoas que já usam, né, com suas mães, tias, avós, enfim. E aí aquela pessoa diz assim. E eu acho que um outro problema que também faz com que as pessoas não tenham mais informação sobre é porque a gente não tem educação sexual na escola, por exemplo. Ou a que tem não está adequada, não está ligada ao espírito do tempo, não traz essas nem tão novas assim tecnologias, né? Como o coletor, por exemplo, já é uma coisa mais antiga, mas a calcinha é uma coisa super nova, né? Sim, Bueno, no Brasil foi em pioneiro. 2017 Então, e mundo 2014. E aí eu penso que nas escolas poderiam também falar mais sobre isso, né? Já que talvez mães, avós ainda não saberiam falar sobre isso porque, né, não utilizam. Então eu acho que é uma mudança que vai acontecendo gradualmente, né? Respeitando o tempo e a história das pessoas. Em algum momento a calcinha, o pessoal vai perguntar: pô, a gente usava um absorvente por fora? Sério que vocês usavam isso? Exato, sério, exato. É isso, esse é o sonho que as próximas gerações já
cresçam, né, e tenham a sua primeira menstruação conhecendo calcinhas menstruais, e é isso que vem acontecendo mesmo. Concordo super, Cristiano, que esse papel de, poxa, não tinha outra opção, né? Então, a melhor opção que parecia ser, por mais que muitas pessoas tenham alergias, assaduras, vários desconfortos, era o descartável, era aquele absorvente tradicional. Então, que isso fique ultrapassado em breve, trabalhamos para isso. Qual é o ponto ainda a melhorar na calcinha da Herself? Tu falou de assar, falou de ser desconfortável, e eu ouvi no programa da Fátima, na ocasião, acho que foi 2018, que você foi lá, né? Eram 2 modelinhos, um para um fluxo menor e o outro com mais camadas, é assim que eu posso dizer, para fluxos maiores. Evoluiu desde então, Raíssa? E me conta ainda qual é o que vocês estão pesquisando para melhorar. Maravilha! Então, a gente, sim, desenvolveu outros modelos, né? Hoje a gente já tem 4 modelos, então são modelagens diferentes que têm diferentes áreas de absorção. Então, ela tá mais absorvente, né? Tem o Azuzu, que é quase um shortinho, e é isso, esses modelos que permite outro mais de cintura alta, mais asa delta, outra que é mais cavadinha, tanto nas laterais, quanto no bumbum, assim, então são vários modelos que permitem uma diferença de uma diferente área de absorção. Em relação a desenvolvimentos, a gente sempre tem um ponto de atender as necessidades das pessoas e evoluir, não fazer mais do mesmo. Então, é sempre uma busca por estar atendendo a uma necessidade real. Então, a gente lançou nossa primeira linha de cores, que eram os tons de nude, onde a gente questionava o mercado da moda ou da moda íntima, em que traz somente um tom de rosado como um tom de pele, sendo que a gente pergunta que pele é essa, né? Quem essa pele representa? Então, extremamente limitante e excludente. Então, a gente traz ali 5 tons de pele, onde a gente está contemplando mulheres negras, a gente está trazendo esse questionamento, né, de uma moda que até então muito racista, falando de um nude somente sendo uma cor branca, né, de rosada, assim. Me lembrei da história do lápis de cor de pele, mais ou menos isso. Né? Exato, exato. Então, esse foi um pouco dos nossos questionamentos, e a gente vem evoluindo também, trazendo o absorvente como, sim, um produto de ticket médio, de um ticket médio mais acessível, porque senão as calcinhas hoje partem de R$80, e a gente sabe que a gente fala de acessibilidade, então, no quesito vários tamanhos, mas e como que faz, né? Em relação... A gente sabe que é um investimento que se paga e que, justamente, a gente está usando a calcinha por 3 anos, se a gente põe na ponta do lápis quanto que custa o absorvente, se vê que se equilibra ou se paga. Claro que a questão do uso de absorventes ou do uso da calcinha é muito individual. A menstruação é algo muito individual, eu não consigo comparar se tivesse outra pessoa que menstrua aqui, outra mulher, eu não consigo dizer o meu fluxo é mais ou menos intenso que o teu. É muito, essa correlação, essa percepção é muito particular, porque cada um tem a sua, e aí a gente consegue, então, individualmente colocar na ponta do lápis. Mas como o absorvente também é um assunto muito velado, às vezes ele não está nem ali na conta, né? Ele passa despercebido como se não houvesse. Mas numa pesquisa de uma economista da PUC, RS, ela traz que famílias que têm o benefício de Bolsa Família, por exemplo, uma pessoa, na verdade, ela acaba utilizando quase 2 salários, 2 meses de Bolsa Família para cobrir os gastos de absorventes do ano. E para uma família, ou para uma noção desses 40 anos menstruando, é uns R$6.000, assim, na vida. Sim. Então, o que dá para fazer com R$6.000 na vida, né? Se eu estivesse comprando, no caso daí, descartável. Então, é um pouco sobre isso que a gente buscou evoluir e trazer, então, os absorventes como um produto mais acessível, que tem a mesma durabilidade, mas que tem um preço mais acessível para estar podendo atender mais pessoas mesmo. Então, é um pouquinho do que a gente busca evoluir, mas hoje com toda a responsabilidade, né? Mão de obra, matéria-prima, tecnologia nacional. Então, tem procedência, a gente tem essa garantia, né? Muitas vezes a gente não sabe por quem está de trás, às vezes a gente consome um produto que é extremamente barato e a gente não sabe quem que fez, quais foram as condições de trabalho dessas pessoas. Então, isso é um questionamento muito importante para o mercado de moda. E hoje, aí, a gente conseguiu nos absorventes, então, um formato de estar possibilitando a mesma qualidade e tecnologia, mas sim com um valor mais acessível, então.
Uau! Porra. Não, Que aula de fantástico. empreendedorismo, hein, Felipe? E de negócios de impacto. Manda lá. Negócio de impacto com propósito, fantástico. E não, e até a minha pergunta vai muito em cima disso, sim. Não, acredito, nunca imaginou até onde vocês já chegaram. E nesse stalkeamento que a gente fez aí, no nosso tema de casa, eu caí numa página que é Ola Herself. Olá, que Opa! tal? Revolucionato ciclo. Isso! Bombátias menstruales. Yeah! Biquínis, badias e bombátias menstruales. Estamos Como na Espanha, é isso? assim, Não, aqui nos vizinhos Argentina. uruguaios. Compra cá, uruguaios. Exato, nossas colegas uruguaias. Então, justamente, né, sendo uma inovação do Brasil desde 2017, a gente pode trazer para vocês que muitos países não conhecem o que calcinhas menstruais podem proporcionar. Então, a nossa missão foi olhar para a América Latina, nossos países aqui do lado, que não conheciam ainda, que não tinham calcinhas menstruais, e poder estar levando essa experiência para lá também. Então, desde novembro do ano passado, junto com a Lana Colares, então minha sócia, que é brasileira e que mora no Uruguai já há alguns anos, a gente conseguiu estar entrando junto com ela numa nova experiência de internacionalização e levando a Herself para lá. Então, está sendo ótima essa experiência, justamente começamos de novo, né, fazendo grupo focal, pensando como que a gente vai chamar esse produto. Então, a gente uniu uruguaias, argentinas, uma pessoa do Paraguai, uma mulher do Paraguai, para a gente tentar entender. E aí, como que vocês chamariam? E chegamos nas bombátias menstruais. Bombátias menstruales, que legal. Eu adorei. Sou Raíssa, sou uma das fundadoras de Herself. Olha que lindo. Raíssa, que história incrível, como eu falei, uma aula de empreendedorismo e de negócio de impacto. E eu fiquei muito feliz, e como eu disse lá no começo, tinha certeza que a gente ia ficar mais sabido, mais inteligente, né, Felipe? E até para poder também ter mais empatia também com as pessoas que menstruam, principalmente as pessoas que estão à nossa volta. E eu acho que esse programa está sendo muito bacana. Espero que você em casa que esteja nos ouvindo a Raíssa, também se torne fã dessa marca, desse produto, que seja um embaixador, não só para vender ou para falar da calcinha, mas de tudo que essa marca traz, né? Como eu falei, né? Falar de liberdade, de dignidade, de falar de sexo, falar da abordagem do sagrado feminino, tocar em todos esses pontos que são tão importantes e que fazem parte desse universo das pessoas que menstruam. Raíssa, o que a gente esqueceu de te perguntar e tu quer muito falar, assim? Tu acha que é super importante, não podemos passar sem falar sobre? Eu acho que eu não falei, não te respondi ali do sagrado, mil desculpas, acho que ficou meio no ar. Então, não, mas é que tá escrito ali, né? Tá, ali, já tá respondendo, mas tu volta ali se tu quiser. Mas assim, tá. eu quero trazer essa do sagrado, porque eu acho que muitas pessoas estão nessa pegada também, e é legal poder ler ali o texto de vocês sobre isso. Acho que vocês foram bem pontuais, assim. Ótimo, exato. Nosso blog, com certeza, tem muito conteúdo. Esse texto está completo lá, por sinal, e tem tantos outros em relação, né, à visão positiva, como por que a menstruação é um sinal de saúde, mais aprofundado essa pauta. Mas é muito, então, de novo, esse olhar mais espiritualizado, de autoconhecimento, de autoconexão consigo mesmo, com a sua menstruação, é uma oportunidade, né? Muitas vezes é dessa forma que muitas pessoas se conectam e ressignificam, às vezes, uma relação com a menstruação que pode ter sido muito difícil, muito negativa, e que também pode envolver questões bem marcantes e bem profundas, né? Mas não pode ser somente a única abordagem, né? O único caminho, porque justamente a gente está falando, antes de falar de um olhar de transcendente, né? A gente precisa estar falando desse olhar das necessidades básicas sendo atendidas. Então, se a gente só olha para esse olhar mais transcendente e a gente ignora, né, a questão do acesso à água, as questões básicas, né, não seria uma visão democrática como a gente acredita. Então, isso pode ser uma possibilidade, mas a nossa visão justamente não parte desse ponto, né, não correlaciona com o sagrado feminino, porque a gente está falando aqui de um olhar democrático, político, social. Então,
a gente não pode, né, falar de um transcendente sem estar olhando para esse político-social básico. Não que isso exclua, não que pessoas que estão com um olhar transcendente não possam ter essa visão política social, mas a gente parte dessa, então, e aí a gente consegue estar estabelecendo essas garantias mínimas, né, justamente para a dignidade menstrual ser proporcionada para todo mundo. O que a gente não falou é sobre toalha menstrual, que também foi uma inovação da Herself. Eu escrevi aqui da toalha menstrual e não falei mesmo. Então, manda pra gente aí o que é a toalha menstrual. Outro tabu, né, que é falar, então, justamente de sexo menstruada, de masturbação menstruada. Pode fazer sexo menstruada? Poxa, como assim? Isso vai da pessoa que menstrua, se ela, né, quer, se ela tem vontade ou não. Essa é a liberdade, não ao contrário, né? Então, a menstruação não precisa ser uma imposição de que não, essa pessoa não poderia transar menstruada. Então, é um pouco sobre isso, desse questionamento, e a gente recebe vários retornos, e, poxa, nunca tinha pensado sobre isso, não falo sobre isso com a minha família, não tenho esse diálogo na escola também, a oportunidade de estar se falando, né, de uma maneira mais... não com essa visão limitante da menstruação. Então, gente, a menstruação, tá tudo certo com a menstruação, vamos respeitar o papel da menstruação como um sinal de saúde, de que esse corpo está funcionando super bem, e permitir que essas pessoas que menstruam possam se permitir fazer o que elas quiserem. Sabe aquele seu lençol de cetim que você não transa porque botou ele daquele dia? Né? Amor, amada, ela veio os lençóis hoje, não rola. Olha aí, a toalhinha menstrual Herself resolverá os seus problemas. Eu tô adorando, mulher. Aqui diz assim, ó. Toalha menstrual? Como assim? Vem cá, a gente te conta. Olha, eu tô propaganda, me contrata. Mas antes, uma pergunta. Quem nunca saiu correndo para lavar um lençol ou um móvel manchado de menstruação? Pois é, por aqui também já rolou, algumas vezes, inclusive. Por isso, resolvemos usar a nossa tecnologia super absorvente das calcinhas menstruais Herself para desenvolver um novo produto e levar ainda mais bem-estar e segurança para todas que menstruam. Yeah! Adorei! Entendeu, cara ouvinte, cara ouvinte? Então, tá aí a toalha menstrual para aquelas pessoas que têm um fluxo maior, que eventualmente, né, suja o lençol, ou para aquele momento que você fica, né, deixando para depois. Não deixa para depois, o momento é agora. Exato. Viva o presente, viva o tesão, quer dizer, viva o... Isso mesmo. É isso aí. E aí, assim, exato, pessoas que têm um fluxo muito intenso para evitar vazamentos à noite, ou em cima, sei lá, exato, no móvel que vai estar sentada. É isso. Como é que é? Os lençóis, os egípcios, né? mil fios? Fio. A verdade é quem aqui, amigo? Quem aqui não... Quem nunca? Quem nunca? Então, aquela camiseta preta, não sei o que, esquece, não precisa agora a toalha, contempla, entendeu? O lençol preto e tal. Agora é a toalha menstrual, entendeu? É isso, incrível esse papo contigo, muito obrigado por tu ter trazido essa conversa aqui para o Rock Night, conversas aleatórias. A gente é um espaço super, qual é a palavra? Não é dinâmico, é super assim abrangente, também não é essa palavra, democrático talvez, enfim. E feliz que a gente pôde conversar sobre isso aqui contigo. Caros ouvintes, caras ouvintas, nos sigam lá no Instagram, rn.conversas, e sigam também todos os perfis da Herself, inclusive o perfil Rola Herself lá do Uruguai. A gente vai colocar aqui na descrição desse áudio, tá? Para que você não perca nenhuma informação. Esses links que a gente conversou aqui também a gente vai colocar na descrição do áudio para você poder ler todo o conteúdo e as referências que a gente trouxe aqui do filme, desses alemães malucos, doidos, que não conversaram com as mulheres antes de criar um produto idiota, e do lábio de tucujo, tá tudo aqui para a gente poder... Pô, câncer de pênis, esse lábio de tucujo é para uma campanha contra o câncer de pênis, né? Então, bem bacana poder... A gente está trazendo essa informação por aqui também. Guria, demais, parabéns para você, para a Nicole, para a tua sócia no Uruguai, como é que é o nome dela? Alana, Vitória, minha sócia da Herself Educacional. Alana, Vitória, guria, vocês estão de parabéns, incrível mesmo, valeu demais.
Imagina, eu que agradeço, um prazer, obrigada pela confiança da gente estar trazendo esse assunto, coragem de vocês também, é um assunto de todo mundo, né? Todos convivemos com pessoas que menstruam, então muito importante a gente estar trazendo aí de uma maneira super leve, espontânea, né? Um assunto que está presente e permeia toda a sociedade, então muito obrigada. Valeu demais, valeu, Felipe. Obrigado, Cris. Obrigado, Raíssa. Valeu, pessoal. Valeu.